Então, eu estou tentando realizar aqui um projeto de mestrado e eu estou tendo muita dificuldade na criação do meu referencial teórico. Eu não sei porque essa revisão, o meu tema, que eu acho, ele tem pouca coisa. Se não me engano, só encontrei um artigo focado no que eu pensei como um projeto de pesquisa. Aí eu estou meio receoso se vale a pena ou se eu tenho que mudar o meu tema de pesquisa ou a minha abordagem que eu queria. Eu queria fazer uma proposta de ensino utilizando mangás e animes. Mas quando eu fiz a revisão dos últimos 5 anos, eu só encontrei um artigo que fala sobre o uso de mangás e animes, uma dissertação, no caso, que fala sobre o uso de mangá e animes no ensino da matemática. Enquanto existem outras que têm de outras áreas, no caso, história, química, biologia, mas para matemática só tem um artigo. Ou seja, eu tenho pouca base para isso. O que eu poderia fazer para melhorar um referencial teórico se tem poucos, no caso, pesquisas bibliográficas a respeito do tema que eu estou abordando? É isso que eu queria fazer. Perguntar, no caso. Daniel, eu penso que é muito importante você fazer algo que você goste, né, que queira. E creio que essa questão do uso de mangá e anime é bem pertinente e relevante. O que eu sugiro, né, é que você dê uma olhada na linha de pesquisa do programa, né, eu não sei qual o programa você vai fazer, se é o Edumatec, para ver se tem algum professor que poderia ter interesse por essa área, porque a gente tem que fazer uma mescla daquilo que a gente gosta, mas também com o fato de ser orientável, vou usar essa palavra, certo? Se você vê que tem professores que possam se interessar por isso, você pode colocar assim isso. Se você disser assim, Michela, não tem. Como você está falando algo muito superficial, eu não sei qual área que você vai escolher, mas você gosta de mangá e animes, você poderia pensar, eu vou usar o mangá e animes, ele vai fazer parte do meu problema de pesquisa, ou ele vai ser parte de uma metodologia que eu vou usar para poder realizar. Em que momento eu vou usar esse mangá e animes, certo? Agora, se você vai se manter com mangá e animes, e você, sim, fez essa busca e encontrou, nos últimos 5 anos, algo, né? É importante você manter. Sim, é importante você manter, porque alguém já pensou nisso lá atrás e você pode se complementar o que foi feito. Agora, é muito importante ver a linha de pesquisa que você quer, porque você vê que desde a justificativa, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se você está pensando no Edumatec, né? Mas eles são bem claros de dizer assim, ele quer que você se alinhe com o programa de pesquisa e com a linha de pesquisa, né? Então, é muito importante. Eu tenho um colega, né, professor Fábio Melo, a pesquisa dele de doutorado, salvo engano, foi a de doutorado, tá? Foi sobre o Batman, o uso do Batman nos processos de ensino e aprendizagem. Só que o programa dele era de educação. O que acontece também, Daniel? Pensando até em Fábio, nem todos as teses e dissertações viram artigos, né? Então, dependendo da base que você escolheu para fazer essa pesquisa dos últimos 5 anos, por exemplo, se foi uma base de artigo científico, algumas podem ter ficado de fora. Então, também você poderia dar uma olhada no banco de teses e dissertações para ver se existe um número mais amplo disso aí. E para ver se te dá algumas ideias sobre algo mais interessante. Porque é uma temática interessante, né? Eu acho que você, se gosta dela, é importante ir pelo caminho do que gosta. Eu sempre parto desse pressuposto. Mas é bom você ver isso, é factível. Esse programa, ele tem interesse nisso. Eu vou usar isso porque eu quero, mas eu quero, então, vou puxar para a metodologia, para algo que eu tenha prazer, mas que não é o meu objeto de estudo. Enfim, são coisas que eu acho que vale a pena você refletir, sabe? Principalmente essa coisa dos artigos. Porque eu mesmo, quando fiz minha revisão sistemática, eu coloquei o banco de teses e dissertações, até me arrependi depois, porque dá um trabalho danado, né?
Só que, mas pensando nisso, quantos de nós aqui não temos publicações em revistas tipo A e B, às vezes, né? Porque não é uma coisa tão fácil. Às vezes, um trabalho para chegar numa base dessa de artigo científico, ela leva 2 anos, né, para ter uma devolutiva. Então, 5 anos com 2 anos já ficou aí bem estranho. Aí, se você poderia dar antes de você tomar algumas decisões, você olhar isso, para talvez te deixar com a mente mais tranquila em relação a esse caminho. Essa questão de mangá e anime, teve alguém que fez tese e dissertações sobre isso, né? Essa linha de pesquisa que eu vou escolher, tem interesse, tem algum professor que, olhando lá pelo lápis dele, eu vejo que ele pode se interessar, porque tem isso também, essas questões práticas, né? E eu estou dizendo isso para você não se frustrar, não fazer um projeto lindo e chegar lá e ver, poxa, nenhum professor tem essa pegada, e aí não se frustrar, né? Acho que, não sei se respondi tua questão, né? Se te deixei mais inquieto, mas eu acho que Diógenes, Kátia, eles também têm um pouco de experiência nesse sentido, que é muito ruim quando a gente se frustra, né? Mas também a gente não pode desistir do que a gente quer fazer. Tem que escolher um meio termo, tem que ponderar. Bem, eu fiquei bem orientado a respeito disso. Eu tinha pesquisado algumas pessoas lá do mestrado e tinha encontrado uma pessoa que bate com a minha ideia, os pensamentos, as pesquisas, os trabalhos dela. Eu tô, eu só tô com dificuldade porque tem poucos trabalhos em relação ao que eu queria, que tipo utilizar os mangás e animes como uma proposta de ensino da matemática, assim, na utilização deles no ensino da matemática. Aí eu fui fazer um levantamento, aí eu usei o Google Acadêmico, aí tem alguns trabalhos, porém tem trabalho de conclusão de curso, tem artigos, mas quando eu fui ver, por exemplo, pesquisa de pós-graduação, só existia um único trabalho focado utilizando esse recurso no ensino da matemática. Em vista disso, eu até li ele todo para me basear nesse trabalho e ver o que eu poderia tirar de melhor. Mas eu estou tendo dificuldade porque o meu problema, tipo, eu estou dificultando na construção tanto do problema quanto da minha metodologia, que é o que eu vou fazer. Pois o meu referencial, ele não, por exemplo, ele não guia-me para tentar solucionar o problema. Por exemplo, eu pesquisei e não vi guias que me permitissem solucionar o problema que eu criei. Aí é isso que eu tô com essa dificuldadezinha. Olha, Eles não estão me ajudando. eu penso que se você tem um professor que teria interesse por isso, isso já é uma coisa boa. Penso que você poderia tirar um tempinho, Daniel, para dar uma olhada não só no Google Acadêmico, mas dar uma olhada no Cielo e no banco de teses e dissertações, para ver se aumentam um pouquinho, né, o volume. Eu penso que o problema não está em ter poucos trabalhos publicados, até porque eu estou entendendo assim. Você vai fazer uma pesquisa que parece-me que é uma proposta de ensino, né? Então, que o mangá e o anime, ele faz parte da proposta de ensino, mas existem várias discussões sobre processos de ensino e aprendizagem, tu estás entendendo? Então, Sim. você não vai ficar sem base teórica para as tuas discussões futuras. Pelo contrário, você vai ter até um parágrafo lá dizendo exatamente isso, que como escolhas teóricas, você vai precisar estudar situações didáticas, né? Vai precisar estudar processos de ensino e aprendizagem, porque pela sua fala aí, não sei se eu compreendi de forma correta, mas é como se você criasse um método de ensino para o ensino da matemática que fosse embasado pelo mangá e o anime. Então, você entenda que o mangá e o anime, ele faz parte desse conjunto, mas o conjunto é mais amplo, né? Você vai discutir questões metodológicas por trás do ensino da matemática. Se a proposta de mangá e anime, ela como é que eu vou dizer? Por que ela está aí? Tem um objetivo dela aí, né? Ela está aqui, Michela, porque eu acho que os alunos eles teriam mais motivação para estudar matemática se fosse uma proposta de mangá e anime. Então, você não vai ficar hora nenhuma sem bases teóricas para discutir
a sua proposta de ensino. Porque o mangá e o anime, ele faz parte da sua proposta de ensino para matemática. Ter pouco trabalho sobre isso não quer dizer que você vai ficar sem texto, sem embasamento teórico. Então, acho que vale a pena você pensar nisso, nessas questões, entende? O seu trabalho parece-me que é uma proposta de ensino para o ensino de matemática voltada para o uso de mangá e animes. Então, você pode sim, de forma prática, ter um parágrafo dizendo que você... Eu não ficaria só com a base do Google Acadêmico, não, tá? Eu dava uma olhadinha no Cielo e no BDTD para ver quantos trabalhos tem mesmo. Diria lá que olhou nos últimos 5 anos, mencionava, usava isso a seu favor. Eu quero contribuir, inclusive, com a quantidade de trabalhos que ainda é incipiente, mas agregando, fazendo uma proposta nova. E vou usar as escolhas teóricas para discutir processo de ensino, processo de aprendizagem, a questão da didática da matemática. E aí você vai se deslocar do anime, que não é o teu problema de pesquisa. Teu problema ele é mais voltado para as questões do ensino da matemática. O anime e o mangá ele faz parte da tua proposta, da proposta que você vai criar para que eu estou entendendo, aplicar com os alunos. Não sei se é bem isso que eu compreendi. É isso mesmo, professor. O meu problema tem a ver com o ensino mesmo da matemática em si, e teria, no caso, o mangá e anime seria tipo uma solução para uma determinada situação, problema enfrentado, e o que Eu poderia despertar e agregar, né? Pois eu ficaria com isso, sim. Se tem um professor que tem interesse, eu acho que você deve mais correr atrás. Né? Situar na justificativa porque essa escolha por mangá e anime, né? Porque a gente sabe que existe uma população grande que tem interesse por isso, por mangá e anime, né? Uma quantidade grande de alunos. Vou dar um exemplo. Eu participei uma vez de um projeto de pesquisa que não era desse campo de dissertação, de mestrado, doutorado, mas era de jogos eletrônicos, né? Um projeto do César, e eu era pesquisadora deles. Eles estavam avaliando como jogos eletrônicos influenciavam nos processos de ensino e aprendizagem, porque grande parte dos adolescentes em período de formação de ensino médio gostam de jogos eletrônicos. Então, grande parte dos adolescentes gostam de mangá e anime. O mangá e o anime é o teu motivador, né? Mas e tem poucos trabalhos sobre isso, é bom. Agora, lembrar que a tua base teórica não vem dos poucos trabalhos, mas dá uma olhada também o que é que esses que você encontrou, o que foi que as pessoas leram, tu tá entendendo? Por isso que eu digo, cria uma tempestade de ideias de quando tu lê esses trabalhos do que eles já fizeram, o que foi que eles leram, o que foi que eles discutiram e onde o mangá e o anime. Faz essa tempestade na tua cabeça que talvez te ajude a escrever o teu projeto, entende? Entendi, professora. Acho que eu já estou com a ideia do que eu preciso fazer mesmo. Muito obrigado, viu? Vai dar certo, Daniel, você vai ver. É porque eu só tenho 2 dias para fechar essa parte. O resto eu acho que está um pouco caminhado. É porque é o do Educação, Ensino e Ciência de Caruaru que eu estou pensando em fazer. Pois Mas entre tem na uma Edumatec caverna. também. É, tem um Obrigado, professor. Edumatec, de nada. Boa sorte. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, colocação. Por mim está tudo ok, viu, Michela? Tudo bem Por mim esclarecido. também. Parabéns demais. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço. Então, Diógenes, eu acho que a gente pode encerrar, né? Agradecendo a vocês. Eu vou colocar tanto essa apresentação como esse livro que eu sugeri lá no grupo da gente, certo? E dizer que estamos juntos aí, gente, torcendo por vocês. Aproveitem essa oportunidade, estudem. Estudar vale muito a pena, né? E pesquisar é massa. Pesquisar é massa.